Gênesis capítulo 9, versículo 20, ao qual estaremos aqui fazendo a leitura desta noite, amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 9. Aleluia. Todos encontraram? Livro de Gênesis capítulo 9, versículo 20, ao qual estaremos aqui fazendo a leitura. Onde o título diz que Noé pronuncia bênçãos e maldição. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 9, versículo 20. Aleluia. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nos encontrar? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Em Gênesis 9, capítulo 20, diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo o vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-a sobre os próprios ombros, de ombros e andando de costas, com rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servos dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele na tenda de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Só que tem mente? Irmãos, podem falar a sua oração. Dando glória a Deus nessa noite. Irmãos, essa passagem aqui, a qual acabamos de ler, no livro de Gênesis, vai falar uma passagem de um homem chamado Noé, com seus filhos. Dizendo que Noé teve 3 filhos. Mas para nós podermos entender bem um pouco melhor dessa passagem, temos que dizer que Noé era um homem íntegro, um homem ao qual andava em obediência, um homem ao qual andava com Deus. Noé sim era um homem ao qual possamos dizer que agradava a vontade de Deus, que fazia o querer de Deus. Este homem era Noé. Tanto que houve um certo tempo com o qual a terra já estava corrompida, o povo já estava desviado da presença, desviando dos caminhos, ao qual o povo procurava outros caminhos, ao qual não agradava o Senhor. Já estava acontecendo muitos atos pecaminosos sobre a face da terra, que Deus decidiu em seu coração: vou eu destruir a terra. Vou eu destruir a terra. E fala com Noé: construa, Noé, uma arca, porque eu irei destruir a terra com água. E Noé era o homem a qual fazia a vontade de Deus. O homem a qual ele começava a construir a arca, ele estava o quê? Pregando a palavra, fazendo a vontade, fazendo a obra de Deus. Até que veio o dilúvio e inundou toda a face da terra. Esse homem é Noé, o homem a qual Noé era o homem a qual fazia assim a vontade de Deus. Não importava quem ia contra ou quem questionava, mas o voto dele era que agradar a Deus. Tanto que depois do dilúvio, depois disso que ter passado um certo tempo, Noé e Deus conversando, Deus fez um voto com Noé, um voto com Noé. Deus falou assim: Noé, eu não vou mais destruir a terra com água, não vou mais destruir. E como sinal, Noé, da minha palavra, eu vou dar um sinal do céu, Noé. Que sinal o quê? O arco-íris. Que significava o quê? A aliança de Deus com o homem. É Deus fazendo aliança com o homem, falando que não vai mais destruir a terra com água. E a aliança simboliza o quê? A aliança de Deus com o homem.
Mas hoje o mundo quer dizer que as coisas do arco-íris estão puxando para o outro lado. Ninguém sabe o que quer dizer com isso. Hoje os homossexuais, outras coisas quer dizer que o arco-íris. Eles querem pegar as coisas do arco-íris para falar que aquilo ali é coisa deles, mas não, eles esqueceram que aquilo ali é uma aliança de Deus com o homem. E o que é de Deus com o homem ninguém toma. O que é de Deus com o homem ninguém muda. O que é de Deus ninguém toca, ninguém pode fazer nada. Eles podem tentar imitar, podem tentar enganar, mas a palavra está escrita. E a palavra é certa, a palavra é dita. É a aliança de Deus com o homem. E a Bíblia vai continuar falando que Noé, quando estava lá na sua terra, ele fez o quê? Ele plantou uma vinha. Ei, e nós sabemos que tudo aquilo que você planta, você colhe. Ele plantou a vinha e fez, colheu o fruto da sua plantação. Ele planta, mas o trabalho não é plantar. Mas depois que você planta, Deus procede o crescimento, procede a vida, procede os frutos, vai procedendo o que a natureza diz, que a natureza nos oferece. É tudo procedência de Deus. A nossa função é o quê? Plantar e cultivar. A nossa função. E Deus trabalha no resto, para que depois nós colhemos da nossa plantação. E não é que plantou a vinha, que ele começou a colher do teu trabalho, da tua plantação, ele vai falar aquilo que se enveredou. Outras traduções diz se embriagou com aquela coisa ali. E o ato de beber e embebedar já quer dizer o quê? Já está o quê? Simbolizando que está perdendo o controle. Já não está mais fazendo aquilo que desagrada a Deus. Ele já está. Não é dizer que o inimigo que ofereceu, não. É falta de vigilância do homem. Ali foi o quê? Não foi o inimigo que ofereceu, mas foi assim, o quê? Uma falta de vigilância. Ele podia ser o quê? Beber, mas não se embriagar. Ele bebeu e se embriagou, causando o que dali? Causando a vergonha, causando a desordem, causando outras coisas que desmoraliza o homem, desmoraliza o ser humano. E por causa dessa imundícia, ele vai falar que ele ficou nu, dentro da sua própria tenda. E a sua nudez causava vergonha naquele momento, causava vergonha no meio da sua parentela, por causa da embriaguez de Noé. Mas foi dentro da Bíblia, ele vai falar que um dos seus filhos, o filho mais moço, quando viu Noé embriagado e nu, o que ele fez? Foi falar para os seus dois irmãos. Mas ele não foi com boas intenções, foi o quê? Com a intenção de, como se estivesse debochando, zombando daquele ato. É como hoje, como se fosse aqueles roqueiros que o que falam lindo, mau caráter, que prefere pegar um ato errado de uma pessoa, de um irmão, e aproveita pegar aquilo dali para que ele venha jogar, espalhar, para que possa fazer a vergonha do irmão. Cã era desses homens que viu a nudez do seu pai, em vez de tentar cobrir, ele tentou espalhar a vergonha do seu pai, tentou envergonhar, desmoralizar, acabar com a honra, acabar com o respeito do teu pai. Cã era este homem. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja, irmãos? Nós vemos pessoas falando assim: ei, você viu o que aquele irmão fez? Ih, o irmão caiu. Ih, o irmão pecou. É igual o Cã, que aproveita ver um ato, um erro do irmão, em vez de tentar ajudar, pegar pela mão, fortalecer e falar assim: levanta que eu estou contigo. Você caiu, mas eu sou contigo. Eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para caminhar. Vamos caminhar, vamos fortalecer. Não, ele veio o quê? Espalhou como deboche, como um ato de desrespeito. Quem estava falando é do pai dele, do líder. O pai daquela significava o quê? Um sacerdote, um líder espiritual. Mas a Bíblia não diz, não. A Bíblia não criou que a criação de todos os três filhos foi a mesma maneira. Noé criou todos eles do mesmo modo, sem ter preferência nenhuma. Criou Cã, Sem e Jafé da mesma maneira. Mas Cã era um que era aquele filho mau, fraudulento,
oportuno, maldoso, que prefere ver um erro dos irmãos para tentar espalhar, para tentar difamar, para tentar envergonhar. E quando ele leva até os seus irmãos, Sem e Jafé, e quando eles vão para ver, a Bíblia fala que eles, quando percebendo esse seu pai, o que eles fizeram? Virou de costas para o pai, os dois, e pegaram uma capa de costas, eles foram seguindo, sem olhar para o dedo do seu pai, e cobriu de costas, para não ver o dedo do seu pai. Sem e Jafé, de costas, tamparam a vergonha do teu pai, de costas tamparam a desonra de teu pai, sem olhar a nudez, enquanto um queria espalhar com o intuito de debochar, difamar e envergonhar, os outros dois que tiveram a mesma criação tiveram uma atitude de quê? Ajudar, abraçar, fortalecer, levantar. É a mesma coisa, nós estamos aqui reunidos. Se meu irmão cometeu um ato errado, qual será as nossas atitudes? Qual será o nosso ato? Sabe o que é? Abraçar e ajudar ou envergonhar o seu irmão? Nós temos que ter a consciência que, às vezes, dependendo de um ato, de uma palavra a qual falamos, nós podemos estar matando uma vida, matando uma alma. Às vezes temos que ter consciência do que nós vamos fazer, do que nós vamos dizer neste momento. Porque a nossa palavra vem nesse momento com uma grande responsabilidade, um grande peso na vida de quem está passando por aquele problema. E nós carregamos no ombro essa responsabilidade de ajudar ou de falar. A Bíblia diz falar também que quando Noé ficou sabendo que o teu filho mais jovem fez aquilo, ele levantou e falou: maldito seja Canaã. Sendo que Cã tinha outros filhos sem ser Canaã, mas ele que amaldiçoou a Canaã. Um dos filhos de Cã, da descendência. Os outros filhos de Sem e Jafé, ele abençoou. Abençoou Sem, abençoou Jafé. Mas Cã, para filho, ele fez o que? Amaldiçoou 3 vezes. Por 3 vezes foi amaldiçoado. Noé rogou uma maldição sobre Canaã por causa do mato, por causa de uma desonra, por causa de um desrespeito. O que eu queria dizer com essa mensagem? Às vezes, o nosso ato, os nossos desrespeitos com os irmãos, com as nossas lideranças, com as autoridades espirituais, tem acarretado maldições para a nossa vida. Tem sim acarretado maldições às nossas gerações. Às vezes por causa de uma coisa a qual fizemos, deixamos de presenciar coisas de Deus em nossa vida. Porque Deus muitas vezes tem se irado conforme a atitude que nós temos com os irmãos, com os nossos líderes. E quando estamos aqui reunidos, nós estamos embaixo de uma cobertura de oração, estamos embaixo de uma cobertura espiritual, que é o que? As nossas lideranças, que é os nossos líderes. Nós devemos estar o quê? Prestando obediência, temos que estar prestando reverência, seguindo a vontade e a palavra de Deus. Mas aqui, quando olhava para sempre e para Jafé, ele fez o quê? Ele abençoou. Abençoado seja Sem, abençoado seja Jafé, por causa do bom ato que eles fizeram, por causa do momento ao qual um precisava, necessitava de ajuda. Eles souberam, tiveram sabedoria para fazer o que é certo, tiveram prudência para fazer o que é certo, para ajudar neste momento. É como você hoje olhar para um irmão que estiver caído, você tem sabedoria para chegar nele, abraçar, tampar a tua vergonha, tampar a tua dúvida e direcionar o caminho correto que deve seguir.
Essa é a diferença. Essa é a nossa função. Esse é o que devemos estar aprendendo. O que é caminhar junto, o que é chamado de caminhar em família, o que é chamado de caminhar em comunhão. Ele era família, era um pai e seus 3 filhos, que foi decretado essa história. Mas o engraçado, se nós analisarmos bem o texto, nós vamos ver que quem estava errado era Noé. Porque foi Noé que se embebedou. Foi Noé quem ficou nu. Mas você não vê no texto Deus repreendendo Noé. Não vi. Deus repreendendo Noé por causa da tua nudez, por causa da tua vergonha. Mas você vê Noé, quando repreendeu, quando foi amaldiçoar Cã, amaldiçoou a sua descendência. Um de seus filhos, que era Canaã. Sendo que ele tinha outros filhos, mas foi amaldiçoar quem? A Canaã. Por causa dos seus atos. E às vezes quer dizer o quê? Que dependendo das atitudes ao qual viemos tomar, que viemos seguir, nós vamos estar carregando um peso, uma responsabilidade pelas nossas vidas, das decisões a qual tomamos, um ato desse como esse. Mas nós seguimos o exemplo de Sem, o exemplo de Jafé, que é o quê? Ajudar, colher, fortalecer. Você terá o quê? Você terá bênçãos. Você terá como se fosse o quê? As bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que eles foram sim abençoados. Abençoado por Noé. E quando Noé abençoava, é como se fosse Deus assinando aqui em cima, assim, e eu decreto a bênção. Eu decreto a vitória na vida de Sem e na vida de Jafé. Mas aquele Cã será assim amaldiçoado e será servo de Sem e de Jafé, por causa do seu ato que ele teve cometido naquele momento. E cabe a nós, neste momento, tomar a decisão de que nós iremos fazer, do que queremos seguir. Se é o que? Ajudar ou envergonhar. Cabe a cada um de nós a decisão que iremos tomar. Um ato desse, amém? Louvado seja o Senhor. Amém? Somente ter aqui, amém? Para qual o Senhor tem dado. É aquilo que eu não pude falar, que o Senhor fala no coração de cada um nessa noite, amém? Vai ser uma oportunidade em nome de Jesus. Vamos receber o pastor da salva de palmas, amém? Graças a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.